Fala pessoal, aqui é o professor Oswaldo e estamos de volta com mais uma videoaula da disciplina de Introdução a Processos e Requisitos de Software para então continuarmos falando na realidade sobre o processo unificado e o RUP. Mais especificamente para concluir, nessa segunda parte, a videoaula sobre o processo unificado e RUP. Tudo bem? Então bora lá, Na primeira parte da videoaula, a gente falou especificamente sobre o processo unificado, quais as características, quando é que ele surgiu, quem foram os criadores, quais as características básicas do processo unificado. E uma coisa que é interessante que vocês entendam é que o processo unificado, ele surgiu com essa ideia de ser um padrão, para ser utilizado em qualquer projeto, inclusive surgiu na mesma época que a linguagem de modelagem unificada, a OML, como eu expliquei anteriormente. Mas a gente vai ver que o que a gente tem atualmente é que muitas abordagens adaptaram o processo unificado. Inclusive, o próprio RUP, que a gente vai falar agora, é uma adaptação do processo unificado. E o que é essa adaptação? Eles pegam as características do RUP e adicionam algumas características para melhorar aquilo que já era bom. A gente vai ver também, eu vou citar alguns exemplos, não vou me aprofundar, de outras implementações do processo unificado, inclusive algumas delas mais voltadas para o ágil mesmo, abordagens ágeis do processo unificado, tá bom? Então, feita essa introdução, bora para o vídeo, agora mais especificamente focando no RUP e como é que ele está relacionado ao processo unificado, mesmo eu já tendo dado spoiler de como é que é esse relacionamento, tá bom? Bora lá. Bem, pessoal, o RUP da sigla Rational Unified Process, do inglês, então esse R do RUP nada mais faz referência do que a empresa, que adaptou essa versão do processo unificado. Então, o RUP basicamente é o processo unificado da Rational, essa Rational era uma empresa de software, mais especificamente o nome dela, Rational Software Corporation, e quando eu falo era, porque ela foi adquirida se eu não me engano, pela IBM, Então, salvo engano, eu tenho quase certeza, o RUP atualmente está sob propriedade da IBM, tá certo? Então, assim, o RUP é um processo de engenharia de software desenvolvido pela empresa Rational Software Corporation. Desenvolvido assim, ele já tinha uma boa parte que tinha sido pensado, e vocês vão ver uma profunda relação com aquele momento da criação do processo unificado, daqui a pouco eu falo para vocês, tá? Então, o que a Rational, na realidade, fez foi adicionar características para tentar melhorar o que já existia e caracterizar o seu próprio processo. Entenda dessa forma. Então, fornece técnicas às equipes de desenvolvimento de software, objetivando o aumento da produtividade, seguindo uma abordagem prescritiva. A parte prescritiva no que diz respeito ao detalhamento de todo o fluxo de trabalho dentro do RUP, tá bom? Se baseia no paradigma de orientação a objeto, então esse O aqui, pessoal, é a sigla para orientação a objeto, tá? Sistema orientado a objeto, que vocês já devem ter uma noção do que é, todo o paradigma da orientação a objeto, onde tudo é um objeto e facilita a forma de transportar as coisas do mundo real para o sistema, toda essa questão aí da orientação a objeto que não cabe aqui nas explicações da videoaula, tá bom? E é projetado e documentado utilizando a OML, olha aí, Lembram da OML? Foram criados na mesma época, o processo unificado e o OML, e toda implementação do processo unificado sempre recomenda a utilização da OML, certo? Andando pau a pau ali, uma dando suporte à outra, lindamente. E a OML, como eu já tinha adiantado para vocês, é a linguagem de modelagem unificada. Aqui eu só dou um nome em inglês, porque eu não tinha dito ainda o nome em inglês para vocês, porque a sigla OML está em inglês, e eu não tinha falado ainda, Unified Modeling Language, ok? Utiliza os diagramas do OML para apresentar visões estáticas e dinâmicas do software, porque a OML ela nos fornece 14 diagramas, 7 deles estruturais e estáticos e 7 deles comportamentais, também chamados de dinâmicos, representando esses dois aspectos de um sistema orientado a objeto, tá bom? Mas como eu falei, a gente não vai falar de OML agora, daqui apenas algumas ressalvas em relação ao RUP, tá bom? Continuando. Além das características do próprio processo unificado que o RUP incorpora, tem alguns aspectos que foram melhorados e que a gente chama de o alicerce do RUP.
tá bom? As bases fundamentais do RUP e que está muito relacionado com alguns aspectos que a gente viu no processo unificado, tá? Então, pense que tipo, o RUP foi uma tentativa de melhorar algo que já estava bom dentro do que era o processo unificado, tá certo? Então, vamos lá. Um dos alicerces é o gerenciamento de riscos, deve ser feito continuamente, né? Então, assim, você não deve pensar nos riscos apenas em determinado momento durante o seu projeto, até porque você não tem como prever se realmente... Pronto, a gente lidou com os riscos no começo, não vai mais acontecer riscos. Você não sabe, você não consegue prever todos os riscos. Né? Você pode se planejar muito bem para encarar os riscos, lembrando que esses riscos podem ser riscos positivos, né, que a gente chama de ameaça, podem ser riscos negativos. Não, desculpa. Riscos positivos são oportunidades. Riscos negativos são ameaças. Né? Então, eles podem ser bons ou ruins. Né? A gente não pode pensar em riscos também, apenas riscos ruins. Pode ser que surjam alguns riscos bons no andar do projeto, mas a máxima aqui, né, a regra aqui, é que você deve sempre se preocupar com os riscos. Por quê? Para evitar, caso algum risco ruim possa acontecer, e se acontecer, como você tratar, né, as consequências desse risco, tá certo? Então, continuamente, durante todo o projeto, você deve estar se preocupando com os riscos, porque pode ser que eles aconteçam nos mais diversos momentos, né? Então, a cada iteração, novos riscos devem ser identificados e tratados, isso garante que o desenvolvimento terá sucesso. Então, aqui dá até a dica, a cada iteração você deve tratar esses riscos. Né? Sejam novos, que podem surgir a partir daquela nova interação, ou outros que já eram identificados e a probabilidade de ele acontecer pode aumentar ou pode diminuir, tá certo? Bastante informação sobre riscos, né? Eu sou meio fã dessa parte aí. Foco em funcionalidades para o cliente, funcionalidades, e aí a gente faz uma ligação direta com casos de uso, vocês lembram? Né? O processo unificado é orientado a casos de uso, o RUP tem essa característica também, focado em funcionalidades para o cliente. Especificação, organização e documentação dos requisitos é facilitada através dos diagramas de caso de uso. Eu já tinha adiantado sobre esse diagrama para vocês. Inclusive, eu mostrei uma figurinha mostrando um trecho de um diagrama de caso de uso. Né? Então, se utiliza esse diagrama, que é um diagrama da UML, para poder representar de forma gráfica essas funcionalidades do sistema. Os casos de uso guiam todo o processo de desenvolvimento, isso daqui eu falei no momento lá, estava falando da orientação ao caso de uso do processo unificado. O que desenvolver, testar e validar em cada iteração, cada caso de uso são funcionalidades para o cliente. Bem, basicamente, essa noção a gente já tinha, né, só frisando ainda mais que o RUP continua, né, com essa ideia. Essa orientação a caso de uso, essa importância da funcionalidade para o cliente, ainda é uma das orientações do RUP, né? No caso, o processo unificado da Rational. Mais alguns alicerces do RUP. Foco em software executável. Artefatos são construídos para facilitar e documentar o processo de desenvolvimento, mas não é necessário construir todos os artefatos indicados pelo RUP. Beleza. O que está dizendo aqui, pessoal, é que o foco é em software executável, ou seja, naquilo que vai agregar funcionalidades ao sistema. Não está dizendo que não vai ter documentação, né? Não é isso. Uma coisa não exclui a outra, só está dizendo que o foco é naquilo que vai ser executável dentro da qualidade daquilo que tem que ser executado, tá certo? E fala, né, desses artefatos, mesmo falando que o foco é no software executável, fala dos artefatos, os diversos documentos. E fala que nem todos precisam ser construídos, porque é aquilo, vocês lembram que as abordagens tradicionais, os modelos prescritivos, eles tinham muito detalhamento, então tinha muita questão de foco em documentação. E como o processo unificado ele tenta trazer alguns aspectos do ágil, tenta então diminuir, né, esse foco tão grande em documentações. Não quer dizer que não vai ter a documentação necessária, só quer dizer que aquela documentação que vai ser utilizada, vai ser feita, realmente vai ser utilizada. Que é diferente de ter muita documentação e parte dessa documentação ser esquecida, deixada de lado apenas para juntar poeira, né? Esse não é o foco realmente, ok? Então, assim como eu vou estar falando nos modelos ágeis, né, também existe o lance da documentação, só que é aquela documentação que realmente vai ser importante para o sistema que está sendo desenvolvido, tá? Próximo alicerce, aprenda a lidar com mudanças. Isso daqui, né, tanto no projeto de software como na vida. Né? Mudanças são inevitáveis no processo de desenvolvimento.
adote estratégias para gerenciar as mudanças que podem acontecer. Né? Então, tomada de decisão sobre determinada mudança, impacto dessa mudança no desenvolvimento do sistema, minimizar o custo dessa mudança. Então, assim, durante o processo de desenvolvimento, esteja sempre preparado à mudança. Por quê? Vai acontecer. Né? Seja mudança em alguma funcionalidade, o cliente quer melhorar alguma coisa que já estava desenvolvida, ou algum requisito que é alterado e que vai impactar em outros requisitos e que tem consequência direta na funcionalidade que já está implementada. Né? Isso é uma mudança. Mudança causada por determinado risco no seu time de desenvolvimento. Um dos desenvolvedores teve que sair da empresa. Isso é mudança também. E como é que você vai tratar essa mudança? Né? Algumas dessas mudanças intimamente ligadas aos riscos. Né? Então, isso daí você tem sempre que estar atento em relação às mudanças, porque inevitavelmente elas vão acontecer. Tá certo? Mas alguns alicerces definem uma arquitetura estável cedo. Isso daqui está muito relacionado à fase de elaboração, a gente já falou sobre isso anteriormente, né? Aqui apenas reforçando essa importância. Então, a arquitetura do sistema era definida, implementada e testada no início do processo, na elaboração, para garantir que o sistema atenderá aos requisitos funcionais e não funcionais. Requisitos funcionais, pessoal, são as funcionalidades, que é aquilo que vai dar origem aos casos de uso, e os não funcionais são as diversas restrições do seu sistema. Né? Por exemplo, a plataforma que ele vai rodar, se ele é web, se ele é mobile, se ele é desktop, questão qual é o banco de dados que vai ser utilizado, etc, etc, etc. Restrições que restringem o comportamento do sistema. Né? Então, os não funcionais, eles complementam os funcionais e vice-versa. Tá bom? Considere continuamente a qualidade. E a noção de qualidade que vocês devem ter é se aquilo que o sistema desenvolvido está fazendo está conforme os requisitos, né, solicitados, as necessidades do cliente que solicitou aquele sistema. Então, qualidade é a conformidade com os requisitos. Para isso, tem várias formas de se garantir essa questão da qualidade. Então, o controle de qualidade deve ser feito desde o início do processo de desenvolvimento. Né? Então, desde o início, você tem que se certificar que aqueles requisitos estão de acordo com o que deve ser desenvolvido, e à medida que o processo vai se desenvolvendo, você sempre vendo essa conformidade aí. Testes de caso de uso implementados, então as funcionalidades, quando são desenvolvidas, elas são pensados também nos testes que vão ser realizados em relação àquelas funcionalidades. Inclusive, alguns desses testes nem são, na realidade, executáveis. Claro que vão ter testes executáveis, mas também tem a questão de um teste que pode ser feito apenas acompanhando o passo a passo da especificação do caso de uso. Certo? Então, são feitos vários tipos de testes para garantir que aquela funcionalidade, aquele caso de uso está de acordo com os requisitos. Definição de caso de teste a partir dos casos de uso. É o que eu acabei de falar. Né? A partir da funcionalidade, você vai definir os testes adequados para verificar essa conformidade. Tá bom? Eu acho que eu deixei de falar da inspeção de software, mas a inspeção de software é isso. Inspecionar se o software condiz com os requisitos. Né? Isso é para tentar garantir a qualidade do sistema que está sendo desenvolvido. Isso é importante. Né? Já pensou se você não testa ou se testa pouco, né? Se inspeciona pouco o software que está sendo desenvolvido e no final das contas você entrega o sistema para o cliente e o cliente diz, não foi isso que eu pedi. E aí, não, mas foi isso que você pediu. Aí você vai olhar na documentação os requisitos não batem com o sistema desenvolvido, houve uma falha no processo. Né? Liguem nisso aí. Até porque, né, quando esse problema acontece, é muito retrabalho, é muito custo envolvido e a gente não quer que isso aconteça no processo. Desenvolvimento iterativo também, né, seguido interações, essas interações produzindo artefatos, né, então é impossível desenvolver o sistema em uma única iteração. Verdade seja dita, atualmente, muito difícil você desenvolver de uma vezada só, certo? A cada iteração mais detalhes são adicionados. Diversas vantagens, reduz a complexidade, facilidade para lidar com mudanças nos requisitos, cronogramas e etc. É bem mais fácil você trabalhar com mudanças nas iterações, porque, tipo, na primeira iteração você identifica que tem algumas mudanças que vão ser feitas, você não precisa tratar naquela iteração, mas você pode tratar na próxima, né? E assim sucessivamente. Então, é a questão de reduzir a complexidade daquilo que está sendo desenvolvido, porque está sendo quebrado em várias partes, e, né, lidar melhor com mudanças, seja em requisitos, no cronograma de desenvolvimento e etc. Gerenciar requisitos. Né? Requisitos, isso daí é sempre
Sempre não. Isso é muito importante. Sem os requisitos não tem processo de desenvolvimento, tá certo? Então, documentar explicitamente os requisitos do cliente e acompanhar essas mudanças, analisar o impacto das mudanças no sistema antes de aceitá-las. Então, assim, tem até toda uma questão de como você pode fazer esse gerenciamento de requisitos. A gente posteriormente vai ter aula sobre isso, tá bom? Mas você tem algumas estruturas para, por exemplo, fazer o que a gente chama de rastreamento de requisitos. Né? Você vai verificar que requisitos estão ligados a que requisitos, de forma que, se determinado requisito sofrer alteração, sofrer mudança, ele pode impactar em um outro requisito. E esse requisito ele já está implementado em alguma funcionalidade. Né? Então, tem todo um efeito em cadeia que você vai ter que tratar. E é por isso que é importante esse gerenciamento dos requisitos, para gerenciar essas mudanças que podem acontecer. Certo? Isso daí também é um ponto forte do RUP, né? Ele especifica isso daí, tem na prescrição detalhada dele, isso é importante. Esses foram os alicerces, basicamente. Vocês viram que muitos deles estão bem relacionados às características básicas do processo unificado, que a gente falou na primeira parte da videoaula. Então, tudo familiarizado com quase todos os termos que foram falados, né? E agora a gente vai partir para os elementos básicos do RUP, que são 4, certo? Nessa primeira slide aqui eu falo desses 3, papel, produto e atividade, e depois eu falo da disciplina, que é um pouco mais, digamos, pode ser um pouco mais complexo de entender. Não é que seja difícil, é porque vai exigir um pouquinho mais de atenção. Né? Não que você prestar atenção nesse, mas pode exigir um pouco mais de atenção no próximo. Até porque a partir de quando a gente começar a falar de disciplina, a gente vai falar muito sobre disciplina, tá certo? Então, papel. Pelo próprio nome, você já deve entender o que é papel. Esse conceito a gente já tem visto desde o começo da disciplina, tá bom? Então, o papel define um conjunto de habilidades necessárias para a realização de atividades que visam produzir ou modificar um artefato. Ou seja, é um conjunto de habilidades que alguém deve ter para executar determinada tarefa. Então, é um analista de testes que deve ter conhecimento com testes, é um desenvolvedor que deve ter habilidade para desenvolvimento, trabalhar com alguma linguagem de programação e etc. Certo? Basicamente, é isso. Produto do trabalho define algo produzido por alguma atividade, como diagramas, documentos, código funcionando, ou seja, são os artefatos que são produzidos durante o processo. Né? Então, produto é aquilo que é produzido a cada momento dentro do processo. Isso pode ser um documento, pode ser um protótipo, pode ser uma funcionalidade, todos os artefatos que vão sendo gerados no decorrer do seu projeto, até o produto final que vai ser entregue para o cliente, tá bom? E a atividade? Uma atividade descreve uma tarefa que é atribuída a um determinado papel, produzindo um determinado artefato. Né? Então, a atividade, ela junta essas duas características que a gente viu anteriormente. Uma pessoa que tem determinadas habilidades, capacidade para desenvolver determinada tarefa, que é a atividade, e o artefato que vai ser produzido naquela atividade. Né? Isso aqui é muito bem detalhado em relação ao RUP. Isso é interessante, porque quando você vai participar do processo, você tem bastante noção do que vai ser feito, né? Qual a atividade que você vai desempenhar dentro daquele papel e quais são os artefatos que vão ser gerados por aquela atividade, né? Tudo isso alimentando um fluxo de trabalho, né, que faz referência direta ao que a gente vai ver agora, que é a disciplina, certo? E o que é essa disciplina? Né? A gente vai falar muito sobre disciplina agora, da disciplina no RUP. A disciplina a gente não tinha falado dela no processo unificado, né? Até porque essas disciplinas que a gente vai falar agora, elas são específicas do RUP, tá certo? Então, basicamente, o que é uma disciplina? Descreve as sequências de atividades. A gente aqui tinha falado da noção de atividade. A disciplina, ela descreve a sequência das atividades, ou seja, o fluxo de trabalho, tá certo? Fluxo de trabalho composto por uma sequência de atividades, realizadas a qualquer momento durante o ciclo de desenvolvimento, que produzem algum resultado significativo e mostra as interações entre os participantes do processo. Né? E aí tem uma notinha aqui importante para dar mais informação. Cada disciplina do RUP, a gente vai ver que são 9 disciplinas, né? 9 descrições de sequência de atividades. Cada disciplina do RUP é determinada a partir de um ou mais workflows, ou seja, fluxo de trabalho, fluxo dessas sequências de atividades realizadas por papéis, né, para produzir determinados artefatos, que estabelecem dependência entre as atividades, as quais são realizadas por pessoas com capacidade, ou seja, que têm determinados papéis, e produzindo ou transformando artefatos. Né? Então, a disciplina, basicamente, ela pega e junta todos os elementos que a gente já tinha falado até então. Né? Esse fluxo de sequência, que a gente também chama de fluxo de trabalho workflow, né? Onde nessas atividades tem pessoas desempenhando determinados papéis, produzindo determinados artefatos. Tá? Com essa noção de disciplina,
Daqui a pouco a gente vai ver numa figura, num gráfico só, como é que fica organizado as fases do RUP, que são aquelas 4 lá, concepção, elaboração, até a transição, né? As interações que acontecem em cada fase e as disciplinas, né? Então vai estar tudo isso daí interligado. Vocês vão ver como é que funciona e realmente faz sentido, né? Não é questão de tentar bagunçar as coisas, não, mas realmente faz sentido. Uma disciplina, ela mostra todas as atividades que você deve realizar para produzir um determinado conjunto de artefatos em um projeto. Então, cada disciplina, ela tem um foco específico, né? Então, disciplina tal tem um conjunto de atividades específicas para produzir determinados artefatos, né? A gente vai ver que tem 9 disciplinas, né? 6 voltadas mais especificamente para práticas de engenharia de software e 3 voltadas mais para a questão de suporte. Daqui a pouco eu mostro elas, eu falo mais sobre elas. Essas disciplinas são descritas em nível geral, um resumo de todos os papéis, atividades e artefatos envolvidos, né? Elas têm a descrição, né? Mas é uma descrição bem geral, que vai se adaptar, né? Vai ser adaptada de acordo com o projeto que vai estar sendo desenvolvido, né? Para qual a organização optar por utilizar o RUP. Também é descrito em um nível mais detalhado como ocorre a colaboração entre papéis e de que forma eles usam e produzem artefatos. Então, essa parte aqui é bem prescritiva, né? Bem na questão de detalhamento de como é que essas coisas aí ocorrem. Beleza. Dada essa informação, então aqui eu apresento para vocês as 9 disciplinas do RUP. E lembrando, essas são as disciplinas do RUP, certo? Por que eu digo isso? Porque, como eu tinha falado anteriormente, existem outras implementações do processo unificado e essas implementações elas variam na quantidade de disciplinas, por exemplo, né? Lembra que eu tinha falado que algumas adicionaram características para melhorar o que já estava bom, que era o processo unificado? Então, algumas adicionaram menos, por exemplo, menos disciplinas do que o RUP adicionou. O RUP adicionou 9, sendo que 6 são disciplinas de engenharia de software e 3 são disciplinas voltadas para apoio e suporte. E aí, se você for lendo o nome de cada um, você vai entender por que são disciplinas de engenharia de software e disciplinas de suporte. Por exemplo, modelagem de negócio, requisitos, análise de projeto, implementação, teste e implantação, tudo voltado para a engenharia de software. Gerência de configuração e mudanças, gerência de projeto e configuração do ambiente, tudo voltado para apoio e suporte. Tá certo? Isso são as disciplinas. Não confunda com as fases e nem com as iterações. São as disciplinas, é uma coisa à parte. Tá? E como é que isso se mistura com as fases e com as iterações? Tá aqui. Esse lindo gráfico, ele mostra muito bem a representação das fases, das iterações e disciplinas. Esse gráfico que eu conheci como gráfico das baleias, né? Só informação histórica aí da minha formação. Não sei como é que vocês já viram anteriormente, se vocês conhecem, mas eu conheci como esse gráfico da baleia e vale aqui informar como é que está funcionando tudo. Então aqui do lado tem as 9 disciplinas, tá certo? Então vamos por partes. As 9 disciplinas, que era algo que a gente não tinha visto até então no processo unificado, foi desenvolvida no RUP, né, nessa versão do processo unificado. Então aqui as 9, certo? Cada uma delas, modelagem do negócio, requisitos, análise, implementação, testes, implantação, essas 6 de engenharia, gerência de configuração de mudanças, gerência de projeto e ambiente de apoio e suporte, tá? Aquelas fases do processo unificado, elas continuam, elas são mantidas, está aqui, ó, concepção, elaboração, construção e transição. As iterações continuam acontecendo dentro de cada fase, certo? Aqui na concepção, não foi necessário mais do que uma iteração, certo? Por isso que aqui, ó, inicial, só foi necessária uma iteração, não tem mais do que uma, né? Então, na concepção, ao final dela, estabeleceu o escopo, tudo aquilo que a gente viu na explicação da primeira parte da videoaula. A elaboração segue a mesma lógica que a gente já conhece do que é feito lá. Nesse caso, tem 2 iterações, elaboração número 1 e elaboração número 2, né? Sendo que podem ter mais de 2. Isso daqui é apenas um exemplo hipotético para representar para vocês. A outra fase é a construção e suas iterações. Nesse caso aqui teve N iterações e a transição com mais 2 iterações. Pronto. Então, as fases e as iterações continuam no mesmo esquema que a gente já tinha visto lá no processo unificado. E agora entram as disciplinas. O que é que acontece? Se você observar, né, cada disciplina está representado, né, nesse gráfico por esse formato aqui. Para mim, remete a baleias, mas não são baleias, tá certo, pessoal? Vou explicar o que é que representa isso daqui. Então, assim,
Isso aqui representa a intensidade com que aquela disciplina atua naquele momento do processo. Ou seja, a disciplina de modelagem do negócio, ela atua bastante nesse momento de concepção, né? Então aqui é como se ela atingisse o ápice do fluxo de trabalho dela e durante o decorrer do processo, passando pelas outras fases de iterações, isso vai diminuindo. Daqui a pouco eu vou falar, né, algumas definições básicas sobre cada uma das disciplinas, mas é importante que vocês entendam que isso daqui mostra a intensidade com que aquela disciplina atua num determinado momento dentro do processo. Então, a disciplina, ela está inserida nas iterações das fases do processo unificado, né? Uma não exclui a outra. Então, se você observar, aqui, ó, disciplina de implantação. No começo, na concepção, não tem por que atuar a implantação, porque a implantação vai acontecer, né, vai começar a ser planejada quando já tiver coisas mais construídas do software que está sendo feito. Então, assim, na concepção, não é realizada nenhuma atividade de implantação, por isso que você não vê nada de resquício da implantação aqui. Você só vai ver quando está aqui lá para o final da elaboração, onde você já tem já está estabelecendo a sua arquitetura do sistema. Tá certo? E aí, lá para o final, quando está passando para a transição, que é a entrega do software, né, da implantação do software em si, ela tem uma atuação bem maior, onde ela atinge o pico. Então, você pode observar que isso daqui, essas cores, né, esses gráficos, eles estão mostrando a intensidade com que aquela disciplina atua em cada momento dentro do processo do RUP, né, passando pelas fases e iterações, né, em cada momento. Tá certo? Isso daqui, um exemplo, né, uma foto de um determinado momento, um exemplo de um projeto hipotético, mas para vocês entenderem que as disciplinas elas conseguem estar inseridas nas fases e iterações do RUP, tá bom? E aí, para vocês entenderem o que é que trata cada uma dessas disciplinas, porque a gente só deu as definições básicas, né, mas o que é que significa modelagem de negócio, requisitos, análise, por mais que algumas dê para entender o que é que significa, né? Vamos falar especificamente, quando eu falo especificamente é só citar, porque a gente também não vai aprofundar tanto em cada uma das disciplinas, né? Para vocês estarem conhecendo, tá certo? Não dá para a gente se alongar muito em relação a isso, para a videoaula também não ficar muito extensa, tá? Então vamos lá. Modelagem do negócio, primeiro as 6 de engenharia de software e depois as 3 de apoio e suporte, tá bom? Objetivo da disciplina de modelagem de negócio: descobrir o problema por trás do problema, ou seja, aquele software que vai ser desenvolvido vai servir para quê? Então, tipo, se é um sistema de vendas, para realizar vendas, né? Provavelmente a empresa que está solicitando esse sistema de vendas trabalha com vendas e estava tudo sendo feito de forma mecânica e agora vai ser automatizado. Então, entender a estrutura e dinâmica da organização que precisa daquele sistema, assegurar que os clientes, usuários e desenvolvedores tenham a mesma visão do negócio, descobrir os requisitos do sistema necessário para suportar o negócio. E quando a gente fala de negócio, pessoal, é o negócio daquela organização que está contratando o desenvolvimento desse sistema. Então, se é um negócio voltado para vendas, se é um negócio voltado para academia, quando eu falo academia, escolas, universidades, né? Estou falando especificamente de ginástica não, certo? Mas pode ser sistemas de academias de ginástica também. Se é um sistema de bancário, então esse negócio é o ambiente onde está inserido, né, o problema que surgiu e que precisa ser resolvido por meio de um sistema que está sendo desenvolvido. Tá bom? Então, modelagem de negócio é isso, é entender o negócio e como aquele sistema vai ter retorno para esse negócio. Então, por isso que, né, na modelagem de negócio se trabalha o que a gente chama de modelar as informações desse negócio. Então, se você observar lá na disciplina, a modelagem do negócio ela acontece bem mais no começo, para entender as questões da organização, e vai diminuindo no decorrer do processo, né? Beleza. Requisitos, objetivo dessa disciplina: descrever o que o sistema deve fazer de acordo com o cliente e usuários. Então, você vai fazer o levantamento das informações de necessidade dos clientes, do usuário, daquele sistema, né? E vai fazendo toda a questão da documentação, né? Delimitando o que o sistema vai estar fazendo. Definição de como gerenciar escopo e mudança de requisitos, delimitar o escopo do sistema e prover uma base para o planejamento das iterações. Se você observar, né, a gente está falando muito de escopo aqui, porque os requisitos ajudam a delimitar esse escopo, está intimamente ligado ao escopo. Você vai perceber que lá no gráfico, eu não vou ficar sempre voltando para não ficar muito extenso,
vocês vão perceber que requisitos também é uma das disciplinas que ela atua bem mais no início do processo, que é quando está sendo feito o levantamento dos requisitos, tá bom? Próxima disciplina, análise de projeto, objetivo, transformar os requisitos em um modelo para a implementação do sistema, ou seja, a análise que foi feita em cima dos requisitos vai ser modelada, vai ser transformada em diagramas, por exemplo, encontrar uma arquitetura robusta para o sistema. Então, a análise assegura que os requisitos funcionais são tratados, você está analisando os requisitos que foram obtidos, e o projeto adapta os resultados da análise aos requisitos não funcionais de ambientação de implementação. Né? No projeto, o forte do projeto é pegar isso que foi analisado e transformar em modelos gráficos, diagramas e vários aspectos, preparando para a implementação. Implementação, né? Disciplina, o objetivo dessa disciplina é implementar os componentes necessários, né? Codificar as funcionalidades, os módulos do sistema, testar os componentes implementados, integrar esses componentes em um único sistema e essa integração deve ser testada também, certo? Né? Tem a disciplina chamada disciplina testes, o objetivo dela é verificar a interação e integração dos componentes, que a gente acabou de falar lá na disciplina anterior, verificar se todos os requisitos foram corretamente implementados, né? Os testes, então, visam verificar se aquilo que foi construído, foi desenvolvido, está de acordo com os requisitos. Identificar defeitos e assegurar as correções de acordo com as prioridades de entrega de cada componente. Isso, disciplina de testes. E a disciplina de implantação, que é a última das 6 de engenharia, o objetivo, entregar o produto aos usuários finais, né? Basicamente. E isso muito dependente do contexto do negócio e do projeto, né? Porque, tipo, aquele sistema vai atingir diretamente os usuários finais. Então, depende, né, do contexto do negócio. Quais são esses usuários? É um professor? É um aluno? Quando eu falo de usuários, os usuários do sistema, né? Então, depende muito do contexto do negócio. O ambiente precisa ser configurado, né? Precisa ser configurado, tipo, qual o banco de dados que vai ter que ser instalado, né? Os pacotes que precisam de instalação e etc. E aí, né, tem uma participação muito grande das disciplinas de apoio e suporte. Ainda algumas atividades da implantação. Produzir o que falta do software, por exemplo, scripts de banco de dados que vão precisar gerar o banco de dados nas máquinas onde vai ser instalado o sistema, embalar e distribuir o software, instalar o software em si, treinamento do usuário, planejamento e condução de teste com o usuário, aceitação formal pelo cliente. Tudo isso, né, está incluído, né, no workflow, no fluxo de trabalho da disciplina de implantação. Tá bom? Como eu falei, foi a 6ª e última das disciplinas de engenharia. Vamos agora para as 3 de apoio, certo? Gerência de configuração e mudança. Objetivo dessa disciplina: identificar, definir e manipular itens do software, controlar modificações e versões desses itens, reportar e armazenar a situação dos itens e as solicitações de mudanças, garantir itens completos, consistentes e corretos, controlar o armazenamento, manipulação e entrega destes itens. Então, assim, se você observar, configuração e mudança está muito relacionada a isso. É uma disciplina focada em trabalhar especificamente nos itens do software, aquilo que foi produzido, se foi produzido da forma adequada, as versões dele, o controle dessas versões, a configuração necessária desses itens e qualquer mudança que venha a acontecer, né? Conforme está dito aqui nos objetivos. Próximo, gerência de projeto. Objetivo: prover um mecanismo para gerenciar projetos e riscos. E, assim, né, quando a gente fala em gerenciar projeto, o projeto como um todo, né? Os riscos é apenas uma parte do projeto, tá certo? Ele só está destacando aqui. Prover orientações para o planejamento de atividades, definição da equipe, execução e monitoramento de projetos, né? E quando vocês inclusive vocês têm a disciplina com o nome de gerência de projetos, vocês vão ver que a gerência de projetos ela é bem abrangente, tá bom? Então, ela está aqui representada como uma disciplina do RUP. Planejamento e monitoramento das interações. O forte dela é essa questão de planejar, né? Com base no planejamento, monitorar se aquilo que está sendo feito de verdade está de acordo com o planejado. Configuração do ambiente. Objetivos: prover o processo e as ferramentas necessárias ao desenvolvimento. Quando a gente fala aqui configuração do ambiente, também está se referindo ao ambiente de desenvolvimento, né? Tipo, quais equipamentos o desenvolvedor vai precisar, qual a ferramenta de desenvolvimento vai ser utilizada, essas coisas, né? Configurar o ambiente para desenvolvimento. Algumas atividades relacionadas são selecionar e adquirir ferramentas, configurar essas ferramentas, suportar um ambiente de desenvolvimento e treinamentos necessários, caso sejam necessários. Tá bom? Isso, configuração do ambiente, 3ª e última das disciplinas de apoio e suporte, fechando as 9 disciplinas do RUP.
Passei bem rapidamente por elas, pessoal, porque realmente não é o foco se dedicar a cada uma delas. O foco é apresentar a noção do processo unificado, né, como é que quando que ele surgiu, o RUP, o que ele tem a ver com esse processo unificado, e a gente está seguindo com esse objetivo, né? Porque se realmente fosse focar em cada aspectozinho, a videoaula ia ficar muito extensa, bem maior do que já está ficando, e não é o objetivo. O objetivo é dar essa visão geral, né, para que você conheça essa abordagem, tá bom? Então aqui, o RUP é considerado a principal implementação do processo unificado, né? Então, quando você fala em processo unificado, o mais conhecido é o RUP, tá bom? E tem uma informação a mais, um plus a mais. Ele foi definido pelos próprios criadores do processo unificado. Então, lembra daqueles 3 carinhas? Eles foram, né, eles trabalhavam na Rational e aí pegaram o que eles já tinham criado do processo unificado e melhoraram para a Rational, né, criando então o RUP. Então, ele foi definido pelos próprios pais do processo unificado. Olha aí, que maravilha. Então, né, a autoridade máxima para poder fazer essa adaptação aí. Então, o RUP foi criado pelos próprios criadores do processo unificado que estavam nessa empresa Rational. Existem outras implementações importantes, como eu já tinha falado, a maioria varia na maneira como as diferentes disciplinas são definidas e organizadas. Também já tinha citado isso daqui para vocês. No RUP existem essas 9, nas outras podem ter mais, podem ter menos, certo? As implementações ágeis do RUP, por exemplo, significam as disciplinas, quer dizer, simplificam as disciplinas e reduzem o número de artefatos esperados, o que já é esperado de um modelo ágil, né? Então, a quantidade de disciplinas nessas abordagens do P voltado para o ágil são menores e a quantidade de artefatos também que devem ser gerados são menores. Mas, claro, ainda são gerados artefatos, né? Vai depender da importância deles para o sistema, tá bom? E aqui eu até cito alguns exemplos, né, de outras implementações do processo unificado. O AUP é o Agile Unified Process, daqui é uma abordagem ágil, né? Tem o OpenApp, tem o EUP, né? O OMU, o RUP SE. Então, assim, são algumas das abordagens, tá certo? A mais conhecida realmente é o RUP, né? Outra que também é bem conhecida, mais voltada para o ágil, é o OpenApp e o AUP, tá certo? Se vocês quiserem mais informações sobre essas, vocês podem dar uma pesquisada, né? O foco realmente não era apresentar essas aqui, mas pelo menos dizer para vocês que elas existem, né? O foco era apresentar o processo unificado e o RUP. E esse é o objetivo, né? O escopo, que era o objetivo dessa videoaula, a gente atingiu. Foi apresentar o processo unificado e o RUP, tá bom? Agora, pessoal, é aquele momento, né? Que eu falo da questão se vocês tiverem dúvidas. Na realidade, esse momento de dúvida, qualquer momento que vocês tiverem de dúvida durante a videoaula, eu sempre recomendo que você anote sua dúvida, né, as suas considerações e traga para o nosso momento de discussão, tá bom? A gente tem um momento para tirar essas dúvidas, para discutir sobre algum conceito que você não tem entendido muito bem ou que você precise que seja melhor detalhado para que você entenda. Então é isso, né? As suas dúvidas leve para o nosso momento de discussão ou entre em contato com a gente por e-mail, vocês têm os canais apropriados para fazer isso. Tá bom? No mais, pessoal, como eu costumo dizer, é sempre um prazer. Obrigado pela atenção de vocês. Né? E a gente se vê na nossa próxima videoaula. Tá bom? Vamos ficando por aqui. Até mais.